Olá, meus amigos! Vamos trabalhar hoje o estudo da responsabilidade do Estado. Uma matéria interessantíssima, uma matéria com jurisprudência fértil, temos até que tomar muito cuidado com a jurisprudência. É uma matéria que outros ramos do direito se interessam, né? O direito civil, quando fala em responsabilidade civil, costuma dar um capítulo, uma aula para a responsabilidade civil do Estado, quer dizer, então é uma matéria muito estudada. E exatamente por força disso, eu de imediato chamo a atenção de vocês para alguns detalhes importantes. Antes de ir para os nossos slides tradicionais, eu chamaria a sua atenção primeiro. Leia Celso Antônio Bandeira de Mello. Leia o nosso rei do direito administrativo. É o melhor capítulo do livro do Celso Antônio Bandeira de Mello. Tem coisas ali que você não vai achar em lugar nenhum. Teoria do risco suscitado, responsabilidade do Estado pela prática de ato lícito, não é ilícito, é ato lícito, que até hoje poucos autores trabalham. Tá? Então é maravilhoso esse capítulo, acho até que vai ser muito bom para você, porque eu sei que você vai gostar, vai acabar lendo outros capítulos do Celso Antônio, só tem a ganhar com isso. Segunda colocação, nós vamos falar da responsabilidade extracontratual do Estado. Não estamos falando da responsabilidade na execução de uma obra pública proveniente de um contrato administrativo. Isso é estudado em licitações e contratos, onde você tem, na Lei de Licitações e Contratos, artigos que versam sobre a responsabilidade do Estado pela simples presença da obra, pela má execução da obra, né? Então você tem a responsabilidade contratual. Aqui independe se há um elo entre o governo e uma empreiteira que causou dano, aqui é extracontratual. É uma conduta genérica do governo que causou um dano ao cidadão. E ele vai, obviamente, em razão de um nexo de causalidade dessa conduta com o seu dano, provocar a responsabilidade do poder público. Ok? Então ela é totalmente independente de uma relação contratual, ela é extracontratual. Depois, eu peço a sua atenção para a tal jurisprudência que eu mencionei, que é extremamente fértil, né? Aqui, mais do que nunca, cada caso é um caso. Cuidado com a generalização, cuidado até com decisões de repercussão geral. Cuidado até com os temas definidos nos tribunais superiores. Porque aqui, mais do que nunca, o advogado vai chegar para o ministro, né, STJ, Supremo, e vai falar que o caso dele é peculiar. Os caras não aguentam mais ouvir isso, né? Porque também, se não falar isso, já perdeu a ação, né? Porque tem lá um tema de repercussão geral dizendo que não tem direito. Então ele vai chegar lá, olha, meu caso não se encaixa, parece, mas não é. Aí o ministro vai falar assim, mas doutor, todo mundo chega aqui e fala que parece, mas não é. Mas acaba aplicando-se o tema, infelizmente, dando às vezes até uma certa engessada no direito, mas enfim, é o caminho que estamos tomando. De qualquer maneira, mesmo com temas de repercussão geral, eu ainda insisto em afirmar, cuidado, cada caso é um caso. Tá? Eu me lembro, já tem um tempo isso, saiu uma decisão do STJ, e acho que até foi reformada, dizendo que o Estado ele não era responsável pela morte do detento em uma penitenciária. Isso é bom tempo, porque hoje temos até uma variação da teoria objetiva, talvez já tenha escutado, a teoria da guarda de coisas e pessoas perigosas. O presídio é a teoria da guarda. A partir do momento que o detento está sob a guarda do Estado, a sua vida está sob a sua guarda. E se a sua morte não foi natural, que aconteceria mesmo se ele estivesse lá ou não, o Estado tem responsabilidade por isso. E eu me lembro que a jurisprudência chegou a falar que o Estado não podia botar um policial penal, né? Na época ainda era agente penitenciário, na frente de cada cela, para 24 horas ficar tomando conta da vida do detento, então não tem responsabilidade do Estado e acabou. O que obviamente foge ao que temos na jurisprudência que reina e na realidade dos fatos. O Estado é sim responsável por quem guarda. E se a sua morte ocorre por um assassinato dentro de uma penitenciária, numa rebelião onde ele é trucidado, claro que a sua família vai ser indenizada. O Estado é responsável.
guardou mal aquela pessoa. Essa aqui é a colocação. Então veja, se eu pegasse aquela jurisprudência e fizesse uma revolta, o Estado não responde mais pela vida do detento, estaria errando. Então, no caso concreto ali, entendeu-se que não respondia, que não havia. E eu nem me lembro se foi uma causa natural, eu achei até muito estranha a decisão, porque era clássico caso de responsabilidade do Estado, e o tribunal entendeu que não era. Então tem que tomar muito cuidado com a jurisprudência, ela é ótima, ela é ilustrativa, mas não saia por aí generalizando, tome cuidado com ela. E, claro, tem que falar mal do direito civil, né? Atenção com o direito. Acabei de falar que não é uma disciplina exclusiva do direito administrativo, né? O pessoal do direito civil gosta de falar de responsabilidade do Estado. Mas, obviamente, a visão do civilista é totalmente diferente da visão de um publicista. Então, nós temos choques interessantíssimos, né? Mas que você tem posições em um livro de civil que nem aparece no livro de administrativo. Nem aparece, nem rodapé de página. Então, nessa hora, o que você tem que fazer é o seguinte, principalmente você que está nos ouvindo aqui, pensando em fazer um concurso. A questão é trabalhada pelos dois ramos. Cada um fala uma coisa completamente diferente. Então, a prova é o quê? A prova é de civil? Bota o que o direito civil fala. A prova é de administrativo? Bota o que o direito administrativo fala. Ah, mas a divergência está chamando muita atenção, professor. Então, depois de botar o que o direito administrativo pensa na prova de administrativo, fecha com parágrafo. No entanto, vale lembrar que no direito civil, e aí pronto, você mostra para o examinador. Estou numa prova de administrativo. A resposta aqui é essa, apesar de ver crescendo muito uma posição que reina lá no direito civil. E inverte, estou numa prova de civil. Olha, no direito civil a posição é essa. No entanto, o direito administrativo é terminantemente contra, não aceitando esse entendimento. Acabou. É isso. E é claro que a grande discussão, veja, até adianto aí no item 4, né, é quanto à teoria objetiva na conduta omissiva, que para o direito administrativo é teoria subjetiva e ponto, chefiados pelo rei Celso Antônio Bandeira de Mello hoje em dia. O direito civil vem criando teorias, regras, raciocínio, talvez fique até melhor, para trazer a teoria objetiva para alguns casos de conduta omissiva. Também não generalizam, não. Alguns casos. Não sei se você já ouviu falar aquela história de omissão específica, omissão genérica, não é isso? Omissão específica, eles entendem que é a causa do dano. Omissão específica é teoria objetiva. Cara, isso não tem em livro de administrativo. Não tem. A omissão genérica, para o próprio direito civil, é teoria subjetiva, como genericamente é a resposta no direito administrativo. Então, esse alerta é muito significativo. Até porque, às vezes, você que está me ouvindo é civilista, pô. E tem todas essas informações com muito mais detalhes do que eu. Porque eu não estudo direito civil. E, obviamente, quando resvala na minha matéria, a gente tem que abrir o olho, ouvir e tal, e discordar. Eu discordo totalmente. Quer dizer, vou ter dificuldade de aceitar esse entendimento. Porque eu estou no direito administrativo e aqui fui criado de uma forma completamente diferente. Beleza? E fechando esses alertas, para passar até para o nosso primeiro slide, eu peço cuidado com a denominação da matéria. Vejam, eu chamo responsabilidade do Estado. Mas tem gente que fala responsabilidade extracontratual do Estado, tem gente que fala responsabilidade civil do Estado, que dá até para botar no mesmo balaio, e agora de maior oposição. Tem gente que fala em responsabilidade da administração pública e não do Estado. Então, aí vem a nossa grande colocação. É responsabilidade do Estado, lá no alto, ou é responsabilidade administrativa aqui embaixo? E veja que lá no Estado, no alto, eu falo, a maioria da doutrina hoje em dia fala a responsabilidade do Estado. No entanto, olha os personagens que estão aqui abaixo, que falam responsabilidade da administração. Eli e Diogo. Cara, meus dois grandes ídolos mesmo. Eli Lopes Meireles e Diogo de Figueiredo. Ambos já falecidos, né? Já fizeram as suas viagens, já deixaram, né, um espaço enorme no nosso estudo. Insubstituíveis, não tenha dúvida, mas enfim. E por quê?
Por que essa discussão? Vejam, a grande questão é, dos 3 poderes da República, regra, só o Executivo responde. Acreditem no direito administrativo. Os outros poderes, a regra é a teoria da irresponsabilidade. Tem exceções? Tem exceções, tudo bem, mas a regra é não respondem. Logo, dentro da responsabilidade do Estado, que se divide em 3 poderes, só um responde. Se só um responde, vamos botar logo o dedo na ferida, pô. A responsabilidade não é do Estado. A responsabilidade é da administração, é do Poder Executivo. Acabou. Perfeito. Isso é precisão. O Diogo de Figueiredo falava muito isso. Na hora de conceituar, na hora de denominar uma matéria, eu tenho que me prender à regra. Eu posso até lembrar as exceções. Eu posso até num conceito destacar, tem exceção e tal, mas sem trazê-las, porque exceção é exceção, meu irmão. Não pode contaminar um conceito. Não pode contaminar uma regra. Essa é a ideia. Não pode contaminar uma denominação. E aqueles que defendem responsabilidade do Estado com essa denominação, alegam que usam essa expressão para não deixar de fora as exceções. Não, aí está errado. Aí eu já não acho acertado. Mas peraí, professor, o senhor mesmo falou, olha aí, que usa a expressão responsabilidade do Estado. Que incoerência é essa? E a resposta que eu lhe dou é o seguinte: defendo a tese da responsabilidade do Estado porque entendo que não há mais espaço, mais de 30 anos de Estado democrático de direito, pós-88, não há mais espaço para a tese da irresponsabilidade. Então penso que os 3 poderes respondem. Cada um com as suas peculiaridades e regras próprias, mas os 3 poderes. E órgãos independentes, colocaria no mesmo balaio, também responderiam. Então sou contra a irresponsabilidade. Por isso que eu alego responsabilidade. Aí é coerente, concorda? Porque eu já entendo que os 3 poderes respondem. Se eu defendesse a irresponsabilidade, eu diria a responsabilidade da administração. Porque é coerente. Coerência com base em Diogo e Eli Lopes Meireles. Ok? Então, vejam, a discussão caminha exatamente por isso. E atenção, posição majoritária. Ainda prevalece a teoria da irresponsabilidade do Estado pela prática de ato legislativo e jurisdicional típicos, com exceções, mas ainda prevalece. E o engraçado também, verifique isso ao fazer o seu estudo, que até aqueles que defendem a irresponsabilidade começam a negá-la. Isso que é engraçadinho. Mas isso aqui é um absurdo por causa disso, daquilo. Eu falei, pô, então se é um absurdo, para que você está mantendo? Pô? Faz o alerta que eu fiz. Olha, eu sou terminantemente contra. Cuidado que a posição majoritária ainda aceita, mas isso é um absurdo por causa disso, daquilo. Os autores vão desconstruindo os argumentos da irresponsabilidade, porque realmente não cabem mais num Estado democrático de direito como o nosso. De qualquer maneira, ainda a mantém. Então, mais uma vez, você que está aqui fazendo o concurso público, a resposta que eu daria para a responsabilidade do Estado pela prática de ato jurisdicional e legislativo é regra, teoria da irresponsabilidade. E temos as exceções que eu já vou passar a analisá-las. Aliás, eu vou até começar com isso, porque aí eu mato logo o legislativo e o judiciário e caio em cima do poder que responde efetivamente, onde aí a gente desenvolve toda a matéria, teoria objetiva, né, e suas variações em relação à responsabilidade da administração pública. Beleza? Então vamos lá? Começar pelo judiciário. Olha aqui. Poder judiciário. Regra, lá em cima. Teoria da irresponsabilidade. Exceções. Temos 2. E até fácil de enxergá-las, porque olha lá, estão previstas no texto constitucional. E não é em qualquer artigo, né? Artigo 5º de nossa Constituição da República. Olha lá o que fala no inciso
75. Artigo 5º, inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. É importante frisar que a gestão das penitenciárias são atribuições do Poder Executivo, hoje com a Polícia Penal, né, os antigos carcereiros. Mas a progressão da pena e o alvará de soltura vem do judiciário, das varas de execuções penais. Então, se alguém fica preso além do tempo fixado na sentença, a regra geral, essa responsabilidade é de quem acompanha a execução da sentença, e é o judiciário. O erro judiciário tem muito o que falar. O próprio judiciário errou na decisão e gerou uma condenação, né, que causou um prejuízo indevido. Não chama tanta atenção, não tem essa variação em relação à prisão além do tempo fixado na sentença. De qualquer maneira, eu insisto, tá aí, essa é a regra. E olha, vou trazer os argumentos, não vou ficar só nisso não, vou trazer os argumentos. Só quero de imediato, para que facilite você guardar a matéria, vou trazer a responsabilidade do legislativo. Quer ver? Olha só. Olha aqui, o slide é o mesmo. Eu tenho, lá em cima, teoria da responsabilidade. Aqui embaixo, duas exceções também, só duas. Então, a estrutura é a mesma. Só que aqui, as exceções do legislativo, nós não temos texto legal elencando. A questão é jurisprudencial e doutrinária, que é a lei declarada inconstitucional e a lei de efeito concreto. A lei declarada inconstitucional e a lei de efeito concreto são as duas situações que geram responsabilidade do Estado pela prática de ato do poder legislativo. Beleza? E atenção, por força disso, é óbvio que eu até encontro decisão jurisdicional condenando o Estado pela prática de ato legislativo e jurisdicionais típicos, mas é muito, muito raro. É muito raro. Então a jurisprudência aqui ajuda pouco, porque você não tem, como tem nos atos do Poder Executivo, da administração pública, uma fartura de decisões. Uma fartura de decisões. Beleza? Mas é isso que eu tenho hoje. Então, secamente, sem querer causar polêmica, querendo passar tranquilamente por onde eu estou, né? Doutor, o Estado responde pela prática de ato legislativo e jurisdicional típico? Não. Teoria da irresponsabilidade. Já trago os argumentos, são quase os mesmos. Com duas exceções nos dois casos, erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença para o judiciário, lei de efeito concreto e lei declarada inconstitucional para o poder legislativo. Beleza? Por quê? Por que ainda temos esta regra? Olha, em relação ao poder judiciário, eu trago esses argumentos aqui. Os dois de cima são comuns. Os dois aqui acima, o 1 e o 2, são comuns, tanto para o legislativo quanto para o judiciário. Veja lá, eu mantenho lá também para o legislativo, olha lá, os dois lá de cima. Poder soberano e a ideia de que o membro da carreira do legislativo, os parlamentares e os magistrados não seriam agentes públicos. As duas argumentações, penso eu, são furadas, porém são muito usadas. Então vamos lá? O poder legislativo e o poder judiciário são poderes soberanos e por isso não podem ser responsabilizados. Nossa, como dói ouvir um negócio desse. Espero que você não tenha gostado. Por isso, inclusive, eu volto a insistir, os cursos de administrativo elencam essas argumentações e as negam, cara. Então, para que elenca, cara? Isso aqui não dá para entender ao final, porque todo mundo não engole um negócio desse. Gente, o Estado brasileiro é soberano. E, internamente, até a União é autônoma, tanto quanto os outros entes subnacionais. Agora, você ainda quer olhar para um dos poderes da República
De um ente da federação que tem autonomia e não soberania? E dizer que aquele poder é soberano? Que isso? Alguns, para tentar soprar, falam assim, são um poder que exerce parcela da soberania. Foi mais humilde. Foi mais humilde, não foi não? Foi mais humilde. Bacana. É um poder que exerce parcela. O que é aí? Quer dizer que se você fizer lambança, se você meter a mão no dinheiro público, vai sair ileso? Não posso fazer nada contra você? Que isso, cara? Isso não é soberania, isso é tirania. Isso não existe, cara. Mas é um argumento usado. Então, suavize sempre ao trazer o argumento. Poder que exerce parcela da soberania fica menos mal, mas mesmo assim criticável. Como também afirmar que eles não integram o conceito de agente público. Nós acabamos de ter aulas sobre servidor público, né? E vimos que a palavra agente é a mais ampla possível. É a mais ampla possível. Pegando, inclusive, o agente político, onde, classicamente, os magistrados e os parlamentares são colocados, apesar de não gostar de colocar o magistrado. Eu fiz essa crítica até na aula anterior em relação a isso. Mas é muito comum. Então, vai dizer que agente público não engloba o magistrado e o parlamentar? Que isso? Isso está errado. A expressão agente público engloba sim, mas eles alegam que são membros de poder. E como são membros de poder, os agentes aqui são os serventuários da justiça, esses são agentes. E o pessoal administrativo das casas legislativas, esses são agentes. Nós não, nós somos membros do poder, por isso estamos fora do conceito agente. E qual é a importância disso para a matéria? Bom, o principal dispositivo constitucional que mantém a teoria objetiva para os atos administrativos, para o direito administrativo, é o parágrafo 6º do 37, que fala assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Olha aí, agente. Eu não sou agente. Então eu não estou aqui. Olha, que coisa linda, né? Eu não sou agente, então eu não estou aqui, cara. Por isso, teoria da irresponsabilidade. Porque esse é o artigo que traz a responsabilidade objetiva. Repare que o que eu li até então não falou em elemento subjetivo culpa e dolo em momento nenhum. Responsabilidade do Estado, teoria objetiva. Agora, pela conduta de seus agentes. Se aqueles que chefiam o legislativo e o judiciário e fazem os seus atos típicos não são agentes, eles não estão aqui. Eles são membros de poder. E aí é a argumentação. Furada, né? Mas é uma argumentação usada. Bom, terceira e quarta argumentação. Agora são focadas no judiciário. A terceira argumentação, o juiz age com independência. E a quarta, segurança jurídica da coisa julgada. Olha, não tenho nada contra as duas colocações. Pelo contrário, acho que mais necessário é que o juiz tenha todo um arcabouço para agir com independência. E mais do que nunca, queremos a segurança jurídica da coisa julgada. Mas entendemos que isso não tem nenhuma relação quando o magistrado tiver uma conduta que venha a causar danos a terceiros no exercício da sua função jurisdicional. Não vejo porquê, cara. Não vejo porquê você querer fazer essa blindagem. Ah, mas a cada decisão judicial eu, no mínimo, desagrado uma parte. É verdade. Quando não, as duas. Quando não, as duas saem reclamando e falando mal do magistrado. Mas aí, meu irmão, tem o duplo grau de jurisdição. Meu irmão, não gostou da decisão? Nada de entrar com ação de responsabilidade civil contra o magistrado, cara. Ele agiu dentro do exercício da função. Recorra. Você tem o duplo grau de jurisdição. Essa é uma regra clássica, que diminui muitos casos de você tentar responsabilidade civil do juiz de direito. Mas se transitou em julgado nos tribunais e o erro judiciário foi confirmado, tem responsabilidade. Tem responsabilidade, pô, do Poder Judiciário por atos de seus membros. Se vai ter ação regressiva, é uma outra discussão.
A gente vai ver que é difícil, é até possível, mas é difícil. Isso é uma outra discussão, responsabilidade pessoal do magistrado. Eu estou falando do Poder Judiciário, onde o seu membro de poder realiza os seus atos. Então não tem por que eximir o judiciário dessa responsabilidade. Esses argumentos não me convencem. No erro judiciário, eu defendo até a tese de que sequer preciso mexer na coisa julgada. Tudo bem, deixa quieto. Já transitou em julgado, não cabem mais ações revisionais, rescisórias, mas o erro está constatado. E aí? Vamos deixar o cidadão prejudicado sem indenização? Indeniza. Quem vai indenizar é o Estado, pela prática de ato jurisdicional. Quem vai indenizar não é a parte que venceu. Eu não vou ter desfeita a coisa julgada. Já é coisa julgada, segurança jurídica. Mas confirmou-se o erro, então indeniza, cara. É simples, é muito simples. Mas há um espírito de corpo, né, de querer proteger a categoria, que eu até um dia, se integrá-la, vou entender e vou passar a mudar essa aula, com certeza, com certeza. Mas é isso. E olha que interessante. Eu falo responsabilidade do Estado e estou aqui discordando dessa irresponsabilidade do judiciário, pautado numa lição doutrinária que eu gosto muito. Aqui no Rio não vendeu muito bem, mas o pessoal de São Paulo certamente vai lembrar, também já falecida, a professora Lúcia Vale Figueiredo. A professora Lúcia Vale Figueiredo era desembargadora do TJ de São Paulo. É um curso da Malheiros, curso de Direito Administrativo excelente. E lá no capítulo Responsabilidade do Estado, ela pregava a mesma coisa. E é interessante ver alguém de dentro falar, ó, estamos errados, tem que ter responsabilidade sim, isso aí não tem justificativa. Falei, então procurem depois, vão ter maior fundamentação, se precisarem, a professora Lúcia Vale Figueiredo, que aliás tem um rodapé de página nessa parte riquíssimo, para te dar um maior aprofundamento das questões. Beleza? Muito bem. Aí o judiciário é responsabilizado. O Estado é responsabilizado pela prática de ato jurisdicional. Pode entrar com ação regressiva contra o magistrado? Porque no Executivo é clássico, a resposta é afirmativa. No membro 37, parágrafo 6º, ele fala lá que o Estado pode entrar com ação regressiva contra o servidor nos casos de dolo ou culpa. E aí é que está a diferença, fiquem atentos. Para o magistrado, e eu vou estender isso para o membro do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública, e vejam aí os artigos pertinentes do Código Civil Brasileiro que falam a mesma língua, eu vou ler a do magistrado, que é o contexto que a gente está se prendendo, né? Então vamos lá. Código Civil Brasileiro, 143. O anterior já falava isso, tem sutis diferenças, né? Mas não mudou o contexto em si. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando 1. No exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Atenção, não é culpa. É dolo ou fraude. Perceberam? É bem diferente, hein? O servidor é dolo ou culpa. Aqui é dolo ou fraude. O juiz, então, não responde regressivamente por atuação culposa, insistindo o mesmo para a Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Beleza? Muito bem. Quanto ao Poder Legislativo, a regra é a mesma, irresponsabilidade, aqui estão as duas exceções. O fundamento é o mesmo, pelo menos dos dois primeiros parâmetros. O terceiro é um absurdo, mas é repetido. Olha lá, o cidadão não pode responsabilizar o parlamentar que elegeu. Cara, isso está escrito nos cursos de administrativo, é incompreensível. Que isso? Eu elegi, tudo bem, eu votei nele, mas é para agir dentro da lei. Para agir diante de uma coerência, que isso? Como eu não posso responsabilizá-lo só porque eu votei nele? Não existe. Cara, isso é absurdo. E isso está escrito. Agora, olha aqui abaixo, o melhor argumento. A lei, ela é geral.
ela é abstrata. Aquele argumento que a gente escuta desde criança pequena e recai sobre todos de igual forma. Então não gera prejuízos individualizados. Aliás, olha aqui, é por isso que uma das exceções é a lei de efeito concreto, que é exatamente o oposto. A lei de efeito concreto tem nome e sobrenome, né? Ela aponta para você. A regra geral não tem. Então esse é um bom argumento. Mas não se esqueça, existe responsabilidade do Estado pela prática de ato lícito. Lei com elaboração legal pertinente, com objeto legítimo, mesmo assim, pode trazer, e a expressão é, um tratamento anormal para poucos em prol de todos. Aí haverá indenização para esses poucos. Tratamento anormal, porque a lei é legal. A lei tem um processo de elaboração legal correto, tem conteúdo legítimo, então não é um ato ilícito. Então houve, de um ato lícito, um tratamento anormal. Cabe indenização, meu irmão. Claro que cabe. É óbvio. Qualquer conduta governamental lícita que gera um prejuízo, cabe. Olha, na prova do Enem, primeira prova do Enem, nós tivemos uma questão desse tipo, em relação a uma ocupação temporária que trouxe prejuízo a uma empresa. Comprovou-se o nexo da ocupação que impediu o acesso dos clientes à empresa. É claro, olha, clássico exemplo de responsabilidade do Estado pela prática de ato lícito. Perfeito? E, atenção, para finalizar, cabe a ação regressiva contra o magistrado? Não. Porque o 53 da Constituição diz que ele é inviolável pelos seus votos. Então aí não tem como responsabilizar o parlamentar. Nem que esteja lá no painel que ele votou favorável àquela lei que foi declarada inconstitucional e gerou prejuízo a terceiros. Não tem como. O Estado vai pagar a indenização e não tem um caminho. Veja que para o magistrado tem um caminho, dolo ou fraude. Para o magistrado tem um caminho. Para o parlamentar, não tem. Ok? Então, fecha esse primeiro bloco e a gente já volta para falar do Poder Executivo. Valeu!